Quando me virei para o lado, vi o que não estava escondido, apesar de evitado. Foi em 1956, quando os bispos do Nordeste foram recebidos aqui em Natal pelo então bispo auxiliar Dom Eugênio de Araújo Salles, e tiveram também um dos encontros com o presidente da República, Juscelino Kubitschek, no Teatro Carlos Gomes, hoje o Alberto Maranhão. Todos nós, seminaristas do São Pedro, estávamos naquela plateia superlotada, heterogênea, ansiosa e atenta. E ouvimos dois discursos memoráveis. O do presidente da República, que enfatizou a necessidade de criar mecanismos para o desenvolvimento da região, e o discurso do Dom Helder Câmara, que destacou a distribuição das riquezas como forma de justiça social. O padre Otto Santana e Glênio Manso Maciel, que estão num grupo de WhatsApp, que eu também estou, estavam lá naqueles dias, e acho que eles devem ter registros preciosos dessa página. Lembro-me de detalhes daquele evento porque alguns bispos se hospedaram no seminário de São Pedro e nas manhãs que duraram o encontro nós éramos enviados aos pares para coletar as missas nas residências onde estavam os bispos hospedados. Dom José de Medeiros Delgado, da Arquidiocese de Fortaleza, salvo engano, ficou hospedado na casa do comerciante Heitor Carrilho, na Apodi, canto com a Campos Sales, e o Dom José Távora, na casa do médico Dari Dantas, também ali na Apodi. Eu tinha 15 anos, mas eu percebi que aquele encontro era um entendimento, uma conversa, uma tentativa de diálogos igreja-estado, mas que a igreja oferecia uma proposta de ação. A novidade era a intervenção de Dom Helder Câmara, líder daquela jornada. O discurso dele amarrava o Estado, ainda que laico, aos evangelhos, como a mensagem mais universal, diferentemente de tudo o que eu já ouvira. Os pobres deveriam ser a preocupação primeira da igreja e deveriam o ser também do Estado brasileiro. A força do discurso e das ações do Dom Helder Câmara ultrapassava a retórica lírica do menino que nasceu numa manjedoura, muito cara aos que se atormentam com a justiça, e se agigantava no Jesus que multiplica e reparte o pão. Exigia mudança de estilo. Era o jeito de São Francisco de Assis, do Abbé Pierre e do Charles de Foucault. Foi ali, naquela ocasião, que eu entendi que a igreja caminhava discutindo isso e sobrepondo, por vezes, o Estado à igreja. Depois, como todos sabem, o Estado baniu Dom Helder. E agora, o Seixas me identifica como o que contesta. Quando eu repasso mentalmente os valores da hierarquia arquidiocesana na direção do seminário daqueles idos e na formação dos seminaristas de então, eu encontro perfeita sintonia com uma igreja autoridade, mais poder do que acolhimento e decidida a conservar o que os tempos e os costumes acumularam. E foram esses valores que nos foram legados. São nomes respeitáveis e merecedores da minha reverência sincera e humilde, como o de Dom Marcolino Dantas, Dom José Adelino, Dom Eugênio Cardeal Salles, Dom Alaí e Monsenhor Lucílio Alves Machado, esse a quem não canso de reverenciar e homenagear, porque importa sobremaneira na minha vida. Não é gratidão, é dívida da vida, é dádiva, como se ele fosse um pai que se obrigou a dar segurança espiritual ao filho. Mas ainda agora, quando eu perguntei a Antônio Marques, quem era o escultor da homenagem à escravatura, não ao negro, como me assegura a semiótica, no adro da igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos,
ele correu em defesa do escultor e me indicou a autoridade eclesiástica como a que aprovou aquilo. Pois bem, nunca discordávamos dos superiores, porque isso nem era admissível. E também nada propunhamos, porque a teologia da libertação ainda se maturava distante, como embrião que seria contraposto como voz denunciadora do distanciamento da igreja da preocupação com os pobres. A doutrina social da igreja era o que nos era oferecido como uma aproximação com a vida terrena ou como alternativa de justiça. E era sábia. Eram tempos do Papa Pio XII. Mas enfim, tínhamos os evangelhos, com uma mensagem intolerável para o sinédrio, mas inconfundível de amor e de atenção para com os necessitados postos à margens do usufruto das riquezas que eles mesmos ajudavam a produzir. Hoje eu vivo uma experiência em um grupo virtual de ex-seminaristas e constato que, para muitos integrantes, os valores do Estado se sobrepõem aos valores do cristianismo. E aquela formação foi o alvo, o salvo-conduto para se integrar e se amalgamar ao nacionalismo. Encontram no que publicam o ódio e a adjetivação exponencia como virtude do Estado que deve se sobrepor ao amor e ao entendimento, à igreja e aos evangelhos. Sinto aflição mesmo e choro essa progressão e essa herança. Atacam a hierarquia eclesial, sobretudo o Santo Padre, porque ele se distancia dos interesses do Estado direcionado exclusivamente para a produção das riquezas para alguns. Namoram o cisma, propagam a separação como catequistas virtuosos e o indicam como caminho alternativo e inevitável. Pregam, assim como quem professa o Cristo e a sua igreja, para negá-los em nome do nacionalismo que deve encimar todos os valores. Mas depois que a gente se vira para o lado e vê o que deve ser evitado, não há mais como fazer que não viu. Monsenhor Lucílio compreende isso inteiramente, me abençoa generosamente e eu preciso do seu acolhimento. Muito obrigado pela atenção de vocês. Dario Franco.